Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Espero que você esteja bem nessa manhã de terça, que o Espírito Santo possa coordenar seus passos e que o teu coração esteja voltado para fazer a vontade do Senhor nessa manhã. Que bom que você está aí. Que bom que o Senhor nos deu mais um dia. Que bom que estamos firmes e fortes na presença de Deus. Mediante as adversidades, mediante as lutas do dia, nós sabemos que o Senhor está conosco, contemplando, estando ao nosso lado, ministrando nosso coração, nos envolvendo debaixo da sua presença, da sua glória, e que Deus possa tocar você nessa manhã, através dessa palavra, através dos louvores, através da sua ministração de graça. E hoje nós vamos continuar nosso livro de Atos, começando o capítulo 22, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Perdão, meus amados, como eu disse, eu tenho essa alergia e que me ataca às vezes, né? Então vai dizer assim: Irmãos e pais, ouvi a minha defesa que agora faço diante de vós. E quando ouviram que lhe comunicava em língua hebraica, guardaram maior silêncio. Então eu disse: Eu sou judeu, nascido em Tárcio, na Cilícia, mas educado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme o rigor da lei de nossos pais, sendo zeloso de Deus, assim como vós o sois no dia de hoje. E perseguia este caminho até a morte, manietando e metendo nos cárceres tanto a homens como a mulheres. Como também o sumo sacerdote me dá testemunho e todo o conselho dos anciãos, dos quais também recebi cartas para os irmãos e marchei para Damasco, a fim de trazer manietados a Jerusalém aos que ali estivessem, para serem castigados. E aconteceu que quando eu caminhava, eu já me aproximava de Damasco ao meio-dia. De repente relampejou do céu uma grande luz ao meu redor. Então eu caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E ele me disse: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, mas não entenderam a voz daquele que falavam comigo. Então eu disse: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te e vai a Damasco, e ali será dito tudo o que foi ordenado. E como eu não podia ver por causa da glória daquela luz, fui conduzido pelas mãos daqueles que estavam comigo e cheguei a Damasco. Perdão, gente. Eu estava falando esses dias para um amigo meu. Me perdoa, porque aqui na Suíça não é falta de educação você assoar o nariz, né? Aqui eles assoam o nariz mesmo na mesa. Então não é falta de educação. Cada cultura é sua cultura, né? E como eu tenho 20 e tantos anos de Suíça, eu já peguei essa cultura abençoada. Glória a Deus. E aí vai dizer a palavra assim: Paulo, ele. Ontem a gente viu que ele sobe as escadas e ele pede se ele tinha direito à voz, se ele tinha direito a falar. E aí o comandante ali do exército romano dá direito à fala, dá o direito de ele falar, dá o direito de ele conversar, dá o direito de ele se exprimir. E então ele começa a falar, ele pede a fala e ele começa a falar. E quando ele começa a falar, ele vai dizer: Queridos pais e filhos, eu também sou judeu, né? Eu também sou judeu e eu estudei a vossa lei, a nossa lei, a lei dos nossos pais, através de Gamaliel. Era um grande ensinador, né, judeu. Através de Gamaliel, na sua escola, mas educado aos pés de Gamaliel, né? Ele vai falar que ele foi educado aos pés de Gamaliel. E eu também perseguia este caminho, eu também perseguia o caminho de Cristo até a morte. O meu prazer era levar os cristãos, aqueles que seguiam o caminho,
manietados, amarrados atrás dos cavalos, chicoteando-os e levando até a morte, se possível. Esse era o prazer de Saulo. E aqui ele pega, toma a palavra e fala. E ele diz ainda que ele, tanto a homens como a mulheres, eles levava para o cárcere. Ele não tinha distinção de pessoas. Manietava a todos, né? Maltratava a todos. E então ele diz que ele foi a Damasco para trazer mais uma leva de gente que estava pregando o evangelho. E quando ele vai a Damasco, antes de chegar na cidade, por volta do meio-dia, ele vê uma grande luz e ele cai por terra, porque essa grande luz era muito forte, deixa-o cego. E quando ele cai por terra, ele ouve uma voz que diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E diz aqui a palavra que todos que estavam com Paulo viram a luz, mas não entenderam a voz, porque a voz era somente para Paulo. A voz era somente para Deus, as instruções eram somente, para Paulo. As instruções de Deus eram somente para Paulo, não era para aqueles que estavam com ele. Então, muitas vezes, muitos vão ver a luz, muitos vão se entregar ao caminho, muitos vão se entregar à conversão, mas não vão ouvir a voz, não vão ouvir a mesma instrução, não vão ter a mesma instrução que você. Talvez Deus fale somente com você e não com aqueles que estão ao seu redor. E você pode se dizer, mas por que que os outros não lhe pedido para fazer tal coisa? Por que que os outros não lhe fazem tal coisa e está tudo bem? Por quê? Porque o Senhor escolhe a quem Ele quer falar, a quem quer que Ele ouça a sua voz. O Senhor escolhe. Veja que aqui estavam muitos ali junto com Paulo, mas todos viram a luz, ou seja, todos viram a luz, mas somente Paulo é que ouviu a voz, porque existe uma diferença entre ver a luz e ouvir a instrução, em ouvir a voz. Então que nessa manhã você possa ouvir a voz também, não somente ver a luz. Muitos estão somente na luz, muitos estão somente seguindo o caminho, mas não estão seguindo as instruções. Por quê? Porque não ouvem a voz. Então nessa manhã que os nossos ouvidos possam ser abertos, que nós não tenhamos comichões nos ouvidos para não ouvir a voz daquilo que Deus está falando. Porque se você só ver a luz, de nada vai servir. Porque só ver a luz, você sabe que há glória, você sabe que há poder, você sabe que há algo sobrenatural acontecendo, mas você não está ouvindo a voz. Você não está seguindo a instrução, você não está entendendo o que está acontecendo. Então que nessa manhã nós possamos ouvir a voz, não somente nos contentar com ver a luz. E diz aqui que Paulo, ele ouve a voz, ele vê a luz, mas ele fica cego. A partir do momento que você ouve a voz, os seus olhos carnais não enxergam mais nada. A partir do momento que você ouve a voz, os seus olhos carnais se fecham para que os olhos espirituais comecem a ver. Então nós vamos entender, né? Já trouxemos essa palavra aqui, que Paulo, ele se fecha com os olhos carnais dele, porque ele fica 3 dias cego, aonde ele não escuta nada, mas ele está ouvindo a voz. Diz a palavra que ele fica na casa lá do irmão, que eu esqueci o nome agora, e acho que é Ananias, mas eu não vou falar para não me comprometer, porque eu sou ruim de gravar nomes, principalmente nome bíblico. Então, ele fica lá na casa e ele fica em completa comunhão com Deus, porque ele fica recebendo ensinamentos. Enquanto ele está cego, ele está recebendo ensinamento. Então, enquanto você não está mais vendo com seus olhos, enquanto você está recebendo ensinamento, você está vendo com olhos espirituais. Deus está trabalhando a tua visão. Deus está trabalhando a maneira a qual você vai enxergar a vida daqui para frente. Então, enquanto todos viam a luz, Paulo escutava a voz. Então,
que nessa manhã essa palavra possa vir como um bálsamo para a nossa alma. Que o Senhor possa nos fazer ouvir os ensinamentos, ouvir a voz, mesmo que para isso os nossos olhos estejam fechados. Que nós possamos entender a voz de Deus nessa manhã. Que nós possamos nos entregar aos ensinamentos do Senhor nessa manhã, assim como Paulo, ele vai receber a instrução. E daí a palavra vai dizer que Paulo vai começar a falar, né? Começa a falar para os judeus sobre este assunto e vai contar tudo o que aconteceu com ele, vai contar o êxtase que aconteceu com ele, como ele começou a pregar aos gentios e como ele tinha sido usado para os gentios. E quando ele termina de falar tudo isso para os judeus, eles disseram: tira da terra tal homem, porque não convém que viva. Ou seja, eles não ouviram a voz. Eles estavam escutando o que Paulo estava falando, mas eles não estavam ouvindo a voz de Deus. Eles não estavam ouvindo. Diz que os judeus que ouviam isto, escutavam estas palavras, jogavam as vestes para cima, enraivados, querendo a morte de Paulo. Então, os maiorais ali, os soldados, tomam a Paulo, levam para dentro da fortaleza e começam a perguntar para Paulo, né, o que estava acontecendo e o que poderia fazer. E eles se preparam para açoitar a Paulo com os açoites. E quando Paulo vê os açoites, Paulo diz: é lícito vocês açoitar um cidadão romano? Então Paulo ali vai começar uma nova trajetória, uma nova revelação da palavra. Então nós vamos entender que Deus, ele tem os seus mistérios. E Paulo sempre dito: não suba a Jerusalém. Paulo sobe para, quando Paulo diz: eu prefiro, se eu tiver que passar por açoites, eu passarei. Pois é, os açoites estavam sendo preparados, porque a palavra que a gente emana da nossa boca, ela tem poder. E a palavra que Paulo tinha dito lá atrás, nos outros dias que eu trouxe os vídeos, está querendo se cumprir aqui. Então vamos ver o que Deus faz em nossas vidas. Vamos ser sábios no falar, vamos ser sábios no ouvir e sábios no enxergar a visão celestial. Que Deus abençoe você nessa manhã e que o Espírito Santo possa te contemplar e você possa ser cheio da sua graça. Café com Palavra, mais uma manhã. Deus abençoe.